e peladeiros. Vamos lá, versículo da rodada. Gostaria de contar uma história para vocês. Um semeador, ele saiu para semear. Parte da semente que ele jogou caiu à beira do caminho. Caiu à beira do caminho. Mas logo depois vieram as aves. Cadê as aves? E comeram a semente. E o semeador, ele persistiu, né, jogando as suas sementes. E a outra parte da semente caiu num terreno pedregoso. Mas por ter pouca terra, né, a semente ela cresceu, mas por não ter um terreno muito firme, veio o sol, por ela não ter raiz, ela logo secou. Então o semeador continuou seguindo, e outra parte da semente caiu entre espinhos. Caiu entre espinhos. Só que quando os espinhos cresceram, sufocaram a semente. E ele prosseguiu, né, jogando as suas sementes, e outra parte das sementes caiu no terreno fértil. Essa semente, por ter caído em terreno fértil, ela veio a frutificar. E produziu 100 por 1, 30, 60 por 1, 30 por 1. Jesus ele explica em Mateus capítulo 3 a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso, este é o que ouve a palavra, recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si, sendo antes de pouca duração. Chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica, produz 100, 60 e 30 por 1. Essa é a parábola do semeador. A semente, ela é a palavra. E Jesus ele diz que existe 4 tipos de pessoas, existe 4 tipos de forma de você receber a palavra. O primeiro, que cai à beira do caminho, representa os tipos de pessoa que não está nem aí para a palavra, entra num ouvido, sai pelo outro, não quer saber da palavra de Deus. O que cai entre o terreno pedregoso até chega a crescer, né, vingar, mas quando vem as dificuldades, vem as tribulações, talvez pessoas assim são pessoas que receberam promessas de que teria que a vida junto a Cristo, junto a Deus, que entrando para uma igreja só vai ter bênção, só vai ter vitória. Mas Jesus ele não nos enganou, ele disse que no mundo tereis aflições. E quando nós tivermos as dificuldades que vêm para todo mundo na vida, essa pessoa, por não ter raiz, por não estar fundamentada, por não ler a palavra, por não ter raiz, por não ter uma vida de intimidade, de oração, não ter um devocional com Deus, quando vem a dificuldade, se escandaliza com o pastor, com o irmão, ou com uma outra pessoa, ou vê uma pessoa cometendo uma coisa errada e fala, eu vou me desviar. Mas na verdade o problema está na semente que não tem raiz e logo se desvia quando vem a tribulação. Existem outros tipos de pessoas e cada um de nós somos um tipo dessa semente. Você vai refletir em que quadro você se enquadra. Existem pessoas que caem até em solo fértil, mas os espinhos crescem e sufocam a pessoa e a pessoa não consegue produzir. Às vezes a pessoa é apenas um religioso, está na igreja, anda com a Bíblia debaixo do braço, para lá, para cá, mas na verdade não consegue dar fruto, porque os cuidados desse mundo sufocam. Existe
pessoas, existem cristãos, né, que na verdade andam com as suas bocas sujas, com seu comportamento inadequado, que impede de dar fruto. Mas existe aquele que o coração, que é a terra, é fértil. Segundo Jesus, é aquele que ouve, entende a palavra, e esse daí cresce e produz frutos. Conforme eu falei, cada um de nós se enquadra nessa situação. E sendo bem sincero com vocês, abrindo o coração, eu já me enquadrei em todas essas situações aqui. Eu já ouvi a palavra de Deus e deixei entrar pela vida, sair pelo outro, sabendo certo que queria continuar fazendo coisas erradas, não queria saber da palavra de Deus. Já tive meus momentos que se a palavra é boa, se a palavra é de Deus, mas quando vem a primeira dificuldade eu já desisti de seguir a palavra de Deus, de seguir, ser temente a Deus. A maior parte do meu tempo na minha vida não conseguia dar frutos, porque os espinhos, eu preferia outras coisas, os cuidados desse mundo, e não conseguia dar fruto. Mas eu tive uma experiência com Deus nos últimos tempos. A Bíblia diz que o machado já está posto na mão. E se a árvore não produzir bons frutos, será cortada. Se eu não for produzir bons frutos, todo aquele que é discípulo de Deus, de Jesus, ele não apenas tem que ser um religioso, ele tem que produzir. Se você considera servo de Deus, entenda, você precisa frutificar. Então no começo desse ano, né, quando a gente veio aqui com a proposta de estar ficando à frente do grupo, né, junto com os outros 6, eu no meu coração senti o desejo de voltar com esse momento do versículo da rodada. Hoje a gente já tinha parado. Aqui a gente vem para o futebol, mas o futebol é uma estratégia para que a palavra, para que a semente seja jogada. Então desde janeiro a semente está sendo lançada no coração de vocês, e cada um tem uma forma de receber a palavra. Amém. Então cada um se enquadra de uma forma aqui, então cada um reflita sobre si mesmo, sobre a tua condição. Desde janeiro para cá, eu tenho sentido o desejo de colocar no meu coração, de trazer a palavra para vocês, porque eu entendo a necessidade de dar fruto. Deus deseja que você dê fruto. Deus deseja que cada um de nós venhamos dar fruto, alimentar pessoas espiritualmente. Que nós venhamos a crescer, viver uma vida honesta na presença de Deus. Amém, Jesus. Reflita você sobre a tua vida. Pensa no fruto que Deus quer te dar. Pensa que Deus ele quer transformar você, que não seja apenas um simples ouvinte, que a palavra de Deus passe pelo teu ouvido. Ele quer fazer você frutificar. É um futebol, além de semeador, eu sou pescador de homens, então na verdade o futebol ela é uma isca para poder pescar homens. É apenas uma rede social, mas na verdade a rede social é uma isca para a palavra de Deus chegar. E que Deus, aonde você estiver ouvindo essa palavra, que essa palavra cresça no teu coração e produza muitos frutos para a glória de Deus. Amém. Amém? Amém. Vamos orar.